bem, senhores? Sejam bem-vindos! Shusaku Endo foi um escritor japonês, católico e uma das figuras mais relevantes da literatura japonesa do pós-guerra. Sua obra nasceu de uma tensão pessoal, ou seja, como ser cristão em uma cultura da qual o cristianismo parecia estrangeiro. Mais do que um autor religioso, Endo escreveu sobre culpa, fraqueza, traição, doença, compaixão e sobre pessoas que desejam acreditar, mas não conseguem permanecer heróicas. Sua obra é comparada com a de Graham Greene e, de fato, o próprio Greene o classificou pessoalmente como um dos maiores escritores do século XX. Sejam bem-vindos ao canal Um Louco Cheio de Lúcidos Intervalos. Shusaku Endo foi um escritor dividido entre dois mundos, o Japão e o Ocidente, entre a fé e a dúvida, o desejo de fidelidade e a experiência da fraqueza humana. Católico em um país de tradição majoritariamente budista e shintoísta, Endo passou praticamente toda a vida tentando compreender se o cristianismo poderia realmente criar raízes no coração japonês. Dessa tensão nasceu uma das obras mais importantes da literatura japonesa do século XX. Um homem que nunca se sentiu completamente em casa, nem culturalmente, nem religiosamente. Shusaku Endo nasceu em 27 de março de 1923 em Tóquio. Ainda criança, mudou-se com a família para a região da Manchúria, então sob o domínio japonês. Depois da separação dos pais, por volta de 1933, retornou ao Japão com a mãe e passou a viver em Kobe. Sua mãe se aproximou profundamente do catolicismo e Endo foi batizado quando tinha aproximadamente 11 anos. Entretanto, essa conversão não foi inicialmente uma escolha plenamente pessoal. Ele recebeu da mãe como algo que lhe havia sido colocado sobre o corpo. Esta experiência tornou-se imagem recorrente em sua trajetória. Endo comparava o cristianismo recebido da infância a uma espécie de roupa ocidental que não se ajustava perfeitamente ao corpo japonês. A grande pergunta de sua vida seria possível transformar essa roupa estrangeira em algo verdadeiramente japonês? Não se tratava simplesmente de abandonar a fé. Tratava-se de descobrir uma maneira de vivê-la sem deixar de ser japonês. Endo estudou literatura na Universidade de Keio, em Tóquio. Posteriormente, entre 1950 e 1953, viveu na França e estudou na Universidade de Lyon. Ali entrou em contato mais profundo com escritores católicos franceses e com a tradição intelectual europeia. A permanência na Europa, porém, não foi uma experiência apenas intelectual. Endo sofreu com o isolamento cultural e com a sensação de ser visto como estrangeiro. No Japão, ele seria diferente por ser católico. Na Europa, diferente por ser japonês. Essa condição de estrangeiro, nos dois lugares, ajudou a formar um dos eixos fundamentais de sua literatura: o problema de uma pessoa que vive entre identidades incompatíveis. Sua saúde também se deteriorou. Na França, sofreu de pleurisia e, ao longo da vida, enfrentou tuberculose, internações prolongadas e cirurgias pulmonares. Em determinado momento, passou anos entrando e saindo de hospitais. A doença não foi apenas um episódio biográfico.
Ela aprofundou sua preocupação com o sofrimento físico, a fragilidade humana e a aparente ausência de Deus diante da dor. Uma de suas primeiras obras de grande impacto foi O Mar e o Veneno, publicada em 1957. O romance foi inspirado em experiências médicas realizadas por militares japoneses com prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. A obra pergunta como pessoas aparentemente comuns conseguem participar de atos cruéis e depois racionalizar aquilo que fizeram. Aqui, Endo examina a consciência, a culpa e a responsabilidade individual. Ele rejeita a explicação confortável de que o mal é cometido apenas por monstros. Em sua literatura, o mal frequentemente nasce da passividade do medo, da obediência e da incapacidade de resistir ao grupo. Essa ideia é presente em praticamente toda a sua obra. Em 1966, Endo publicou Silêncio, seu romance mais conhecido. A obra recebeu o prêmio Tanikaze e posteriormente ganhou reconhecimento internacional. O enredo se passa no Japão do século XVII, durante a perseguição aos cristãos. O protagonista é Sebastião Rodrigues, um missionário jesuíta que viaja ao Japão procurando seu antigo mestre, acusado de ter abandonado publicamente a fé. Ao chegar, Rodrigues encontra comunidades cristãs clandestinas, prisões, torturas e a exigência de pisar sobre uma imagem de Cristo, o chamado Famier, como demonstração pública de apostasia. O centro do livro não é apenas a perseguição religiosa, é a pergunta: por que Deus permanece em silêncio enquanto pessoas inocentes sofrem? Rodrigues deseja ser um mártir heróico. Entretanto, descobre que seus perseguidores podem torturar outras pessoas para obrigá-lo a apostatar. Assim, sua fidelidade pessoal começa a provocar o sofrimento alheio. Endo transforma a apostasia em um problema moral complexo. Ou seja, pisar na imagem de Cristo seria uma traição covarde ou poderia ser um gesto de compaixão para salvar outras pessoas? Difícil, hein? O romance foi adaptado para o cinema mais de uma vez, incluindo o filme dirigido por Martin Scorsese, lançado em 2016. O Cristo apresentado por Endo não é, sobretudo, uma figura de poder ou triunfo. É um Cristo humilhado, silencioso e próximo daqueles que fracassam. Em seus romances, Deus muitas vezes não elimina o sofrimento. Sua presença aparece na forma de alguém que sofre junto, acompanha o derrotado e permanece ao lado do traidor. Por isso, personagens semelhantes a Judas são tão importantes em sua obra. Para Endo, Judas não é apenas o homem que traiu Cristo, é também o homem cuja fraqueza revela até onde a misericórdia de Cristo precisa chegar. Essa visão aparece não somente em Silêncio, mas também em livros como Jesus, Uma Vida de Jesus, O Samurai, Escândalo, Rio Profundo, A Mulher que Eu Abandonei. Em O Samurai, Endo volta ao encontro entre Japão e cristianismo por meio da viagem de uma delegação japonesa ao México e à Europa no século XVII. Já em Rio Profundo, obra que será comentada aqui no próximo vídeo, foi publicado perto do fim de sua vida. Apresenta personagens japoneses viajando pela Índia e procurando diferentes formas de sentido, reconciliação e transcendência. Embora a fé seja decisiva em sua produção, ele também
escreveu romances psicológicos, textos humorísticos, ensaios, peças e obras de caráter popular. Ele foi um escritor muito conhecido no Japão, participou ativamente do meio literário e ocupou posições importantes, incluindo sua eleição para a Academia Japonesa de Artes em 1982. Durante toda a vida manteve intensa produção literária, mesmo enfrentando problemas de saúde. Em 1995, recebeu a Ordem da Cultura, uma das principais distinções culturais do Japão. Faleceu em 29 de setembro de 1996 em Tóquio, aos 73 anos, depois de complicações de saúde. Em 2000, foi inaugurado em Nagasaki o Museu Literário Shusaku Endo, voltado à apresentação de manuscritos, objetos pessoais, correspondências e materiais relacionados à sua obra. O local guarda mais de 25 mil itens e está situado diante da paisagem marítima associada aos cristãos japoneses e ao universo de silêncio. Portanto, pessoal, Shusaku Endo não tentou apresentar uma fé sem dúvidas ou uma santidade sem fracassos. Sua literatura começa justamente onde a imagem do herói termina. Ele escreveu sobre os que têm medo, sobre os que traem, sobre os que não conseguem suportar o sofrimento e, sobretudo, aqueles que procuram Deus sem receber respostas claras. Sua grande contribuição foi perguntar se a misericórdia existe apenas para os fortes ou se ela se revela de maneira ainda mais profunda, justamente entre os fracos. Por isso, Shusaku Endo permanece atual, porque seus personagens não perguntam apenas se Deus existe. Eles perguntam onde Deus está quando o ser humano falha, sofre e já não consegue reconhecer a própria fé. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo sobre Rio Profundo de Shusaku Endo.